Psique, assim como mente, é algo misterioso, incapaz de ser descrito nos mesmos termos que nós descrevemos mesas, árvores e átomos. Quem disse isso? Sigmund Freud disse que a nossa psique, assim como nossa mente, a nossa psique, é algo misterioso, incapaz de ser descrito nos mesmos termos que descrevemos copos, canetas, caixinhas de som que fazem o inferno na praia, não é? Não dá para descrever a mente humana da mesma forma que a gente descreve que isto é uma caneta e você entende que isso é uma caneta. É muito louco. Eu adoro as ideias do Freud. Óbvio que não todas e óbvio que nem tudo ele conseguiu provar, mas a provocação é muito importante. Olha aqui, coisa contemporânea, o mal-estar na civilização, uma obra de 1930. E nós não estamos sentindo um mal-estar na nossa civilização neste momento? Ameaça de guerra, não é? De preconceitos exacerbados. Ninguém entende as identidades das pessoas, né? As brincadeiras que se fazem com os todes, os menines e etc. E ninguém estuda isso com profundidade para entender o que essas pessoas estão reivindicando, né? Aquela coisa, né? Mas é porque é assim o assado. Não é um mal-estar na civilização? A gente vê essas massas de gente fanatizada, de muitas vezes gente com uma ideologia tão forte, rígida, que não consegue pensar o mundo de forma um pouquinho diferente. Ou é isso, ou é aquilo. Se não tá do meu lado, tá contra mim, não é? Ou é Lula, ou é Bolsonaro. Automaticamente, só tem essas duas pessoas, só tem essas duas visões de mundo, não é? A gente não vê isso, essa psicologia das massas, da pessoa que entrega a sua própria mente para essa ideia e obedece cegamente essa ideia, que briga com o parente, briga com o amigo por conta de ideias políticas completamente inconsistentes, cheias de erros, como tudo que é humano, não é? Uma ideia de futuro, de uma ilusão. A gente não fica pensando sempre que o nosso futuro será melhor, né? No futuro tudo se resolverá e acaba não tomando nenhum tipo de atitude no presente, não é? A nossa busca pela nossa satisfação o tempo todo, o princípio do prazer, que é o que o Freud vai falar, que é o que a economia vai chamar de busca pela realização da utilidade, não é? A satisfação. Por que eu invisto em alguma coisa? Porque eu quero retorno, eu quero satisfação. É a mesma coisa, né? O princípio do prazer. E os seus textos belíssimos sobre família, sobre relações, sobre religião, sobre o Estado, sobre poder. São textos belíssimos que valem muito a pena serem lidos, compreendidos, debatidos, não é? E por que eu estou falando disso? Porque saiu uma notícia muito interessante. A psicanálise no divã, colocando que há muitas contestações e brigas por diversos grupos sociais em relação à psicanálise, em relação à sua efetividade, em relação à sua cientificidade, em relação a ela como ciência, inclusive, não é? E aí você tem pessoas que criticam e você tem pessoas que defendem a cientificidade da psicanálise. Mas, independentemente, aqui fala, né, o comportamento criticado por movimentos feministas, de gênero e antipatriarcal, a invenção de Freud resiste aos ataques. Resiste aos ataques. Independentemente de você achar que tem ou não cientificidade, eu, no meu livro Finanças Comportamentais, por exemplo, eu investiguei muitos artigos científicos de neurociência e muitos artigos científicos de neurociência de hoje provam que Freud estava certo. Então, se isso não for ciência, eu não sei mais o que pode ser ciência, não é? Mesmo que na ciência a verdade seja sempre provisória. Na ciência, a verdade é sempre provisória. Ela existe até que alguém a conteste e prove, né, a sua contestação. Aí passa a ter uma nova ciência, uma ciência melhor. A ciência não é combatida com as suas crenças, os seus achismos, a sua religião, a sua visão de mundo,
a sua ideia política de mundo. A ciência é combatida com outra ciência, com mais ciência, não é? A ciência, portanto, a verdade é sempre provisória. Provou que eu estava errado, é a nova ciência, é o que vale, mas tem que provar. Método é uma coisa muito importante em ciência, não é? Eu acho, não, é método, é argumento. Enfim, então, independentemente de você achar que ela seja ou não ciência, não é? E você contestar com argumentos porque não seja ou porque seja, eu acho que a psicanálise é uma coisa que deve fazer parte da vida de todos nós, em todos os momentos. Porque eu vou colocar aqui alguns dados de quanto a saúde mental da população tem sido deteriorada nos últimos tempos. E talvez a psicanálise possa ser um caminho para a gente resolver essas doenças da mente, né? Porque o que é a psique humana? Talvez, será que remédios, Ritalina, Rivotril, esse monte de coisa que até as crianças têm tomado cada vez mais, essa medicalização da vida, será que isso vai nos levar a algum lugar? Não é? Não sei. Talvez valha a pena investigar-se. Acho que investigar-se pode trazer algumas respostas mais produtivas, eficazes e talvez até mais baratas e menos prejudiciais à nossa biologia do que a medicalização da vida. Não sei, tenho essa suspeita. Fica aí para você pensar a respeito. Na sequência eu coloco alguns dados para reforçar o meu argumento. Segue aí na sequência. Eu estou preparando uma aula aqui sobre gestão estratégica de pessoas. E olha essa foto aqui. Essa foto aqui é de 1920. É um pouco do mundo do trabalho há 100 anos atrás, não é? E que ninguém usa equipamento de proteção, uma situação horrorosa dos trabalhadores. Só que 100 anos depois, em 2020, qual que era a matéria da revista Você RH? O ano da saúde mental. Olha o estudo, mostrado aqui, 6 trilhões de dólares até 2030 são os gastos com doenças psíquicas no mundo. Então o mundo vai gastar 6 trilhões de dólares até 2030 por conta de questões da saúde mental. Olha aí os estudos. Isso em 2020, né? 100 anos depois desta foto aqui, ó. Este é o mundo do trabalho, o mundo da psique humana. E agora, em 2023, agora, há poucos meses atrás, a Você RH soltou esta capa aqui, ó, Depressão e Trabalho, mostrando que só no Brasil, o quinto país com maior porcentagem de deprimidos do mundo, a estimativa é que esse transtorno custe 78 bilhões de dólares ao ano, por queda de produtividade, segundo uma pesquisa da London School of Economics. 78 bilhões de dólares só no Brasil é o que vai custar essas doenças da psique humana para o mundo do trabalho, para a economia. Olha aí o dado, pesquisa, ciência, 78 bilhões é o impacto das doenças psíquicas no trabalho. E o Brasil não sai desse ranking de quinto país com maior casos no mundo, porque agora que eu estou me lembrando que eu falei na Band News em 2016 ou 2017, não me lembro, ó, já faz bastante tempo, eu tinha até mais cabelos, inclusive, e eu falei na Band News sobre essa pauta, o Brasil ser o quinto colocado nessas questões aí de saúde mental. Vou até deixar o link aqui, ó, para você, se quiser assistir a entrevista, acompanhar.